destruir muitas pessoas por causa disso aqui, ó. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, o versículo é o 25. Mateus 12, 25, diz assim, ó. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. Aí o versículo 26 diz assim, ó: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? Aqui está o segredo para nós não sermos destruídos pelo diabo. A Bíblia diz que todo reino dividido é destruído. Então, em outras palavras, para eu e você não sermos destruídos, não podemos deixar ou permitir que o diabo venha causar o que dentro de nós. Venha colocar o que? Não. Ele diz aqui, no versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino que? Dividido. Eu e você, nós não podemos ser pessoas divididas entre a fé e a fé. O diabo vai fazer de tudo para te dividir. Dividir o que, pastor? A sua fé. É por meio da fé que conseguimos que as palavras venham se cumprir, tanto na nossa vida quanto em qualquer área dela. Mas o diabo vai fazer de tudo para te dividir. Eu estava lendo um livro esses dias e o livro dizia que a nossa fé é como se fosse um seguro de um carro. Se a gente parar para observar, quando você compra um carro, é aconselhado você a ter um seguro. Por quê? Porque qualquer coisa que acontecer com o seu carro, o seguro vai cobrir. Quando você tem seguro no seu carro, você não anda preocupado. Você pode deixar ele no meio da rua e você dorme tranquilo. Diferentemente, quando o seu carro não tem seguro. Você não deixa ele na rua, porque você sabe que se acontecer alguma coisa, o seguro não vai cobrir. Você vai ter que arcar com as despesas, com o prejuízo. Se alguém bate no seu carro e ele não tem seguro, você se preocupa, que você tinha Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou consertar essa batida do carro? Mas, e até mesmo se você bater e você tiver um seguro, o seu seguro cobre. Da mesma forma é a nossa fé. Se a nossa fé está firmada em Deus, não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas falem, você sabe que Deus está no controle, que tudo vai dar certo. Agora, quando você é uma pessoa dividida, aí é diferente. Aí você fica com medo. Vários motivos causam divisão das pessoas. O medo, a doença muitas vezes vem para nos dividir. Você é aquela pessoa que está firme com Deus, você está orando, você está clamando, mas daqui a pouco você descobre que você tem uma doença. E essa doença vem para quê? Para dividir a sua fé. E se você não tiver firmado com Deus, o que vai acontecer? Você não vai ser curado. Você pode estar dentro da igreja, você pode conhecer a palavra, ouvir a palavra, mas se você não acreditar nela e você deixar essa doença te dividir, ela vai permanecer na sua vida. Ela vai acabar com a sua saúde e muitas vezes, em alguns casos, ela faz a pessoa até morrer com a doença. Mas por quê? Porque houve uma divisão. Sabe o que causa divisão muitas vezes? O medo. O medo de você não conseguir. O medo de você perder um parente seu. É o que causa muitas vezes a divisão entre a nossa fé e o cenário. Quer ver na Bíblia? Deixa marcado aqui em Mateus que a gente vai voltar. Abra sua Bíblia em Atos,
capítulo 18, Atos 18. Deixa marcado em Mateus. Mateus 12, versículo 25 e 26. O diabo quer dividir você, por quê? Porque ele sabe que essa é a única maneira de te destruir. A Bíblia é clara, o reino dividido não subsiste, ele é destruído. O diabo só pode te destruir se primeiro ele dividir você. Não fisicamente, mas espiritualmente. Com o quê? Com palavras, com cenários. Às vezes você vai ouvir palavras que vão doer, que vão machucar daquelas pessoas que mais você ama. Mas pastor, por que isso acontece? Porque o diabo quer destruir a sua casa. O diabo não quer que ninguém se converta. O diabo não quer que a sua família encontre Jesus. Por isso ele vai colocar mágoa. Ele vai colocar o ressentimento. O sentimento que tudo vai dar errado. Para dividir você. E se você deixar isso entrar, já era. Você pode pedir oração. Podemos fazer uma corrente de oração por você. Mas se dentro de você o diabo conseguiu te dividir, você vai ser destruído. Pode ter certeza. Ah, pastor, são as notícias que eu ando ouvindo. Não deixe essas notícias te dividir. Pastor, é a empresa que Deus me deu. É o trabalho, a porta que Deus abriu. Mas, pastor, eu ouvi falar que vai ter corte. Eu ouvi falar, pastor, que vai vir uma crise aí, que muitas pessoas vão ficar desempregadas. Mas não deixe com que isso abale você. Creia, confie na palavra. A Bíblia diz que a porta que Deus abriu, o diabo não pode fechar. Ah, pastor, mas se eu perder meu emprego, eu creio que Deus ele vai abrir uma porta maior. Se Deus permitir que eu saia desse emprego, é porque Ele tem algo maior para mim. Mas eu não posso deixar o diabo me dividir. Eu não posso deixar com que as coisas causem dúvida dentro de mim. Pastor, mas aparentemente nada está dando certo. Mas eu creio que vai dar. Eu creio que eu vou conseguir. Eu creio que eu vou alcançar. O que eu tenho que fazer é ter paciência, é confiar no Senhor. Deixa eu te mostrar a história do Paulo. O Paulo estava pregando a palavra de Deus, fazendo muitas pessoas se converterem. E ele recebia muitas ameaças. Todos os dias o Paulo, ele era ameaçado. E houve um momento que o medo veio para ele. Ele ouviu uma ameaça muito grande que causou medo dentro dele. E ele pensou até em parar. Ele pensou até em desistir, não pregar mais. Mas olha o que é que Jesus, o próprio Deus, disse para o Paulo. Atos 18. Atos 18. Pastor, o que é que causa a divisão? O medo, muitas vezes. Atos 18, versículo 9 ao 11. Diz assim, ó. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus ainda queria converter muita gente naquela cidade. Mas o Paulo ouviu uma ameaça que causou medo. Mas Deus disse ao Paulo: não tema não. Não tenha medo não fique preocupado. Eu estou te protegendo. Eu sou com você. Eu ainda tenho muita gente para ganhar nessa cidade. E se você se calar, elas não vão se converter. Pastor, por que esse medo veio? Para dividir o Paulo. Porque o inimigo sabia que se o Paulo continuasse firme, muitas almas seriam ganhas para o reino de Deus. Da mesma forma é na nossa casa. Às vezes parece que quanto mais a gente está orando, as coisas estão piorando. Pastor, eu estou orando por aquele parente, mas parece que em vez de ele melhorar, ele está piorando. Por que isso está acontecendo? Para dividir você. O diabo quer te convencer que não está adiantando. Que é melhor você parar. Que é melhor você desistir. Que é melhor você abrir mão. Que é melhor você jogar a toalha. Entender que se até hoje não mudou, não vai mudar. Para com isso. Pastor, eu estou tentando engravidar. Pastor, eu estou tentando resolver um problema. Mas até agora não estou conseguindo. Ah, pastor, acho que isso não é para mim. Tira isso da cabeça. Não coloca isso dentro de você não. Pastor, disseram que eu tenho um problema. Quem tem um problema é o diabo.
Ele está colocando isso para te dividir, para que você não seja feliz, para te destruir. Quantas pessoas estão divididas por causa do passado? Foi algo que aconteceu no passado, foi algo que alguém falou no passado, e até hoje você vem alimentando, você vem remoendo isso, e isso está te dividindo. Toda vez que você faz algo que não dá certo, o diabo diz: está vendo? Bem que fulano disse que você não ia conseguir. Bem que disseram que você não ia prestar para nada, para com isso. Pastor, disseram que o meu filho só vai dar problema quando crescer. Não guarda isso no seu coração, não. O Paulo ficou com medo, o medo pode até vir, mas você não pode deixar o medo te travar. Deus disse para o Paulo: Paulo, não se cala não, continua pregando. Eu ainda tenho muita gente para converter. Deus ainda tem muita gente para ganhar na nossa casa, na nossa família. E se nós nos calarmos, se nós pararmos agora, essas pessoas não vão se converter. O que o diabo quer é colocar divisão em você. Ah, pastor, ouvi um escândalo que teve na igreja. Ah, não vou mais na igreja não. O diabo colocou isso para te dividir, para fazer você retroceder. Porque ele sabe que a única forma dele te destruir é te dividir. Antes dele destruir a sua casa, primeiro ele coloca dúvida no seu coração. Porque ele não pode ir contra a palavra. A Bíblia diz: o reino dividido contra si mesmo não subsiste. Ah, pastor, mas ninguém da minha família não acredita na mudança. Mas se você não acreditar, o milagre não acontece. Então não deixe com que o medo divida você. Ah, pastor, eu tenho medo de não conseguir salvar meu parente a tempo. Não deixe esse medo não te travar não. Continue pregando, continue falando, orando pela sua casa, pela sua família. Pastor, é um parente meu que está internado, está entre a vida e a morte. Disseram que só um milagre. Eu tenho medo de perder meu parente. Não deixe esse medo te travar. Continue orando por ele. Pastor, eu tenho medo de perder meu filho para as drogas, para os vícios, para as más companhias. Não deixe isso não te travar não. Continue orando. Pastor, meu parente, eu estou orando, estou falando de Jesus, mas ele não quer saber, ele não quer se converter. Continue falando, tendo oportunidade, pregue a palavra. Deus disse para o Paulo: Paulo, continua aí. Não corre não, não foge não. Se você fugir, como é que essas pessoas vão se converter? Aí olha o que o Paulo fez. Versículo 11 diz assim, ó: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quantas pessoas não se converteram com a pregação do Paulo? Mas se o Paulo naquele momento tivesse olhado para trás e retrocedido, eles não teriam ganhado almas para o reino. Por isso, se quer vencer na vida, aprenda a não deixar o diabo te dividir. Pastor, mas a coisa está difícil. Mas creia que é possível. Creia que Deus não mentiu para você não. Não deixe essas coisas atrapalharem. Sabe outra coisa que impede, que divide muitas pessoas? A fama. O pastor vai falar que até meu parente, a fama que ele tem não é boa não. É uma pessoa, pastor, que quando alguém vai falar de Jesus, ele se levanta com 7 pedras na mão. Não deixa a fama impedir você de pregar a palavra para a sua família, não. Pastor, eu ouvi falar que a fama daquele meu parente é que ela mexe com outras coisas. Ela vai para a macumba, ela mexe com feitiçaria, ela mexe, pastor, com coisas pesadas. Não deixa a fama dos outros impedir você, não. Pastor, eu ouvi falar que aquele meu vizinho, a fama dele não é boa não. A fama dele, pastor, que ele anda se envolvendo com pessoas erradas. É que ele anda, pastor, fazendo coisas erradas. Ele no passado já tirou a vida de muitas pessoas. Mas não deixe essa fama impedir você de pregar a palavra. Se Deus colocou no seu coração de falar de Jesus para aquela pessoa, vá lá. Essa direção de Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, vai na frente. Mas não deixe isso dividir você. Olha o que aconteceu. Você está em Atos capítulo 18, vai para Atos 9. Você está em Atos, é só você voltar um pouquinho. Atos 9. Outra coisa que divide as pessoas: a fama. Pastor, ouvi falar que aquele meu parente, ele tem a prática do homossexualismo. E ele não gosta de crente. Ele não gosta de quem fala de Jesus. Mas não deixe isso travar você. Mostre que você é diferente. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Atos, capítulo 9.
Às vezes a gente diz assim, rapaz, por que você não convida seu esposo, sua esposa, seus filhos? Não, pastor. Eu conheço. O senhor não conhece meu esposo, não, eu conheço. O senhor não conhece minha esposa, não, eu conheço, pastor. Eles não querem saber de Jesus, não. Eles começam a soltar piadinha. Eles não querem. Quando eu convido, eles começam a tirar onda. Mas não deixa essa fama dividir você, fazer você duvidar que eles possam se converter. Não faz isso, não. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Atos, capítulo 9, versículo 11. Diz assim, não, versículo 10. Diz assim, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aqui foi quando Saulo teve encontro com Deus. Antes de ele se tornar Paulo, ele era Saulo de Tarso, um perseguidor do Evangelho. Saulo carregava na mão muito sangue inocente. Ele foi o principal, aquele que deu a ordem de matar Estevão, o primeiro martim da Bíblia, a pedrada. Ele que assinou a ordem para que Estevão fosse morto. Ele perseguia os crentes, os cristãos. Saulo, diferente do que as pessoas dizem, ele conhecia a palavra. Por quê? Porque ele combatia a palavra. Só que a Bíblia diz que um dia ele teve encontro com Deus. Deus teve encontro com ele. Foi quando ele caiu do cavalo. Ele ficou cego. E aí um dia ele perguntou, quem é esse Senhor? Ele disse, eu sou o Senhor a quem você persegue. E aí numa visão ele disse para ele que chegaria um homem chamado Ananias, colocaria a mão sobre ele e ele voltaria a ver. Só que quando Deus foi falar com Ananias, dizendo, vai até a rua direita, procura saber de um homem chamado Saulo, porque ele vai estar orando. Olha o que foi que o Ananias, ele disse. Versículo 13. Respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi falar acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Na hora que Deus disse, procura Saulo, ele disse, quem, Senhor? Saulo? Não, Senhor. A fama deste homem não é boa, não. Eu ouvi falar muito sobre este homem, de quanto mal ele tem feito aos teus servos, Senhor. O que é que estava querendo causar divisão no Ananias? A fama. É o que eu disse para você. Não deixe com que a fama dos outros impeçam você de orar, de crer na conversão dos seus parentes. Pastor, eu ouvi falar que aquela uma parente minha, pastor, é barraqueira. Gosta de um barraco. Quando vão falar, pastor, ela começa a xingar. Ela fala palavrão. Mas não deixe com que a fama divida você. Saulo era um perseguidor, mas Deus queria converter. Talvez na sua rua a fama de alguns dos seus vizinhos não sejam boas. Por isso ninguém se aproxima. Mas tendo a oportunidade, fale de Jesus. Chegue para ele ou para ela e diga assim, só vim dizer que Jesus te ama. Você é muito importante para Deus. Porque às vezes o diabo está fazendo aquela pessoa sofrer porque está causando divisão nas pessoas para que não se aproxime. Ananias disse, Senhor, a fama dele não é boa não. Aí olha o que é que Deus disse em seguida, continuando. Versículo 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei como deve padecer pelo meu nome. Ele disse: só vá, porque para mim ele é muito valioso. Ele é um vaso escolhido. Entenda, cada um dos da nossa casa é muito importante para Deus. São muito valiosos. São vasos escolhidos. Para quê? Para que Deus possa ganhar muitas almas através daquelas pessoas. Mas Deus conta conosco. Deus conta com que a gente permaneça fiel. Por quê? Porque se você se dividir, o diabo acaba de destruir. Segunda coisa que impede, a fama. A primeira é o medo. A segunda é a fama. Se a gente pudesse listar aqui, passaríamos o dia inteiro, a noite toda, falando de coisas que acabam dividindo. A vergonha, muitas vezes, trava a pessoa. Sabia que a vergonha, muitas vezes, divide a pessoa de ser abençoada? É aquela pessoa que diz: mas pastor, quando eu chegar lá, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu não sei falar direito, pastor, eu tenho estudo. Pastor, mas quando fala sobre evangelismo, a pessoa diz: pastor, eu até gostaria de ir, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que falar. Pastor, se alguém me pedir uma oração, eu não sei o que eu vou dizer. Eu não sei como orar em alguém. Pastor, eu não sei. Se o senhor me pedir para dar uma palavra a alguém, eu não sei o que dizer. Sabe o que é isso? A vergonha. É o que está destravando. Pastor, mas é porque eu não tive muita oportunidade. Ah, pastor, mas é porque eu sou uma pessoa tímida. Mas a sua timidez não tem nada a ver com a vergonha espiritual. Tem pessoas que deixam a vergonha dividir ela, de impedir a bênção. A Bíblia conta a história de que um dia Jesus estava pregando numa sinagoga. Jesus pediu para que o homem se levantasse, disse para ele tinha uma das mãos mirrada, uma da mão daquele homem meio que encolhida, ela não podia estender, a outra não, a outra estendia normal, mas a outra era encolhida, era travada. E a Bíblia diz que depois que Jesus pregou a palavra, Jesus disse assim: estende a tua mão. Ele poderia muito bem estender a outra. Ele poderia sentir vergonha daquela mão que era mirrada. Mas naquele momento ele entendeu que era a oportunidade dele ser curado. Resultado, ele estendeu a mão que era curvada. E a Bíblia diz que naquela hora a mão voltou ao normal. Se ele tivesse vergonha, ele estenderia a outra. E aí, pastor? Nada aconteceria. Ele voltaria para casa do mesmo jeito, sem a bênção de Deus. O diabo conseguiria dividir. Mas não. Naquele momento, ele estendeu. E o milagre aconteceu. Por isso, não tenha vergonha. Ah, pastor, mas eu não sei falar. É Deus que vai te usar. Diga para ele: Senhor, eu não tenho palavras para dizer, mas eu vou. E se travar na hora, não tem problema, mas uma palavra eu creio que o Senhor vai me dar. Deus vai te dar. Pode ter certeza. O que você tem que fazer é não deixar o diabo te dividir. Se você deixar o diabo te dividir, já é. Ah, pastor, é aquela vaga que disseram que tem, que está em aberto. E eu vou lá fazer entrevista. A pastor disseram que é muita gente. E pastor, quando eu cheguei lá, pastor, as pessoas bem vestidas, pessoas que aparentemente, pastor, são bem mais capacitadas do que eu, mas não deixe esse medo, essa vergonha te travar, te dividir. Não. Diga: Senhor, eu vou lá, atrás dessa porta, e eu creio que se for minha, tudo vai dar certo, tudo vai cooperar. Mas quantas pessoas, quando chegam na porta, que olham para os outros, se sentem envergonhados e voltam. Pastor, por que isso aconteceu? Porque o diabo conseguiu te dividir. Ah, pastor, disseram que eu não vou conseguir sustentar minha família. E me disseram que na minha família ninguém deu certo, não é agora que eu vou dar certo. Não deixa isso travar você, não. Porque se você deixar isso entrar, isso vai acabar com você.
Por isso, terceira coisa, a vergonha. Não deixe a vergonha te travar, te impedir. Pastor, o que eu tenho que fazer? Permanecer firme com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10. A sua Bíblia. A gente vai orar. 2 Coríntios capítulo 10. Você está em Atos, vai mais para frente. 2 Coríntios capítulo 10. Não deixe o diabo te divertir. Se você não gosta da situação que você está passando, pastor, quer me vingar do diabo. Você vai se vingar. Quando você não for uma pessoa dividida, mas você for uma pessoa que tenha certeza daquilo que vai acontecer. Pastor, eu creio que a minha família vai ser diferente. Então vai. Pastor, eu creio que a minha família vai mudar. Então não vai. Eu creio que o meu parente vai se converter. Então vai. Pastor, eu creio que eu vou conseguir engravidar. Então você vai. Pastor, eu creio que eu vou conseguir ser curado dessa doença. Então você vai. Pastor, eu creio que o meu filho vai encontrar as portas abertas. Então ele vai. Quando você tiver a certeza no seu coração e não deixar o diabo te dividir, tudo muda. As coisas começam a fluir. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 6. Diz assim, ó. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Você só vai estar pronto para se vingar de tudo aquilo que o diabo está fazendo na sua vida ou na vida da sua família quando você for uma pessoa obediente à palavra de Deus. Quando você não deixar nada te dividir, você vai estar pronto. Para quê? Para mandar o mal embora. Para determinar a saída do mal e ele sair. Mas enquanto você for uma pessoa dividida, uma hora você acredita, mas quando algo acontece, você começa a duvidar, nada acontece. Aqui dentro você está cheio de fé, mas quando você chega em casa, que você olha para o cenário, você desanima. Você não pode ser assim. Pastor, eu sou uma pessoa de pavio curto. Eu sou uma pessoa, pastor, que às vezes a briga não é nem comigo, é com os outros, mas eu acabo, pastor, me metendo no meio. E aí você acaba falando coisas que não deveria falar. O diabo conseguiu te dividir. E era isso que ele queria para destruir a comunhão, a família. Mas quando você é aquela pessoa que diz, não, Senhor, a vontade que eu tenho de falar um monte é de ir lá, é de tomar partido, mas não vou tomar partido, não, vou orar, vou clamar a Ti, vou crer que o Senhor vai estar na frente. Pode ter certeza, que o milagre vai acontecer. Pastor, disseram que estão inventando uma mentira de mim, pastor, eu vou lá bater boca. Eu vou lá fazer com que a pessoa vai ter que provar, pastor. Não vou orar. Vou falar com Deus, vou colocar na mão de Deus. Deus vai resolver. Não deixe o diabo te dividir. Pastor, disseram para mim que me traíram, eu vou trair, vou pagar na mesma moeda. Pastor, comigo aqui se faz, aqui se paga. O diabo está te dividindo. E dessa forma ele vai te destruir. Mas quando você é uma pessoa que tem obediência pela palavra do Senhor, que você faz aquilo que Deus te orienta a fazer, pode ter certeza, você vai estar pronto para se vingar de tudo aquilo que o diabo fez com você, de tudo aquilo que o diabo causou na sua casa. É uma doença, você vai se vingar dessa doença. Foi o diabo que tentou tocar na sua família, o diabo vai se arrepender de ter tocado. Mas quando você for uma pessoa decidida, firme, e não deixar o diabo te dividir. Por isso não deixe. Não deixe com que o tempo divida você. Às vezes você é uma pessoa que começou a orar, começou a crer, mas o tempo está passando. E até agora nada está acontecendo. Você não está vendo mudança nenhuma. Resultado, você deixa o diabo dividir. Você começa a duvidar, poxa, será que é para mim? Será que Deus está me ouvindo? Será que o milagre realmente vai acontecer? Será que eu não estou perdendo tempo? O diabo conseguiu te dividir. E dessa forma, ele vai te destruir. Mas quando você for uma pessoa que pede o tempo passar, você diz, eu creio que o que há de vir virá e não tardará, vai chegar no tempo certo, o que eu tenho que fazer é orar, o que eu tenho que fazer é clamar, Deus ele te responde, Deus ele te abençoa.
Por isso, guarde isso no seu coração. Uma das armas que o diabo usa para acabar com o ser humano é a divisão. Se ele conseguir colocar a divisão entre o esposo e a esposa, acabou aquele casamento. Pode ter certeza. Mas, pastor, não são duas pessoas, mas quando você se casa, você se torna uma só carne. Você e o seu esposo. E se não houver concordância, se não houver aquela união, se houver divisão, já era. Acabou o casamento. O diabo vai conseguir destruir. Se os pais e os filhos não houverem aquela intimidade, aquela comunhão, acabou dividindo. Sabe quando que muitas vezes a pessoa acaba dividindo entre os pais e os filhos? Me desculpe dizer, mas quando os pais muitas vezes não são presentes, não estão muito presentes na vida dos filhos. E acaba dividindo entre a criação dela e a criação da avó, a criação dos parentes. Isso vai estragar seu filho, você nem percebe. Isso vai causar uma brecha para que o inimigo entre e destrua. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar para dar o sustento para o meu filho. Mas você tem que entender que a responsabilidade é sua. Quem teve a criança foi você. Então é você que tem que tomar a responsabilidade. Ah, pastor, mas as pessoas podem me ajudar? Claro que podem, mas não podem criar para você. As pessoas podem te ajudar, te dar uma força, mas criação é você que tem que dar. Mas eu não tenho capacidade. Mas quem mandou você ter filho? Se você tem filho, você tem que entender que com o filho também tem responsabilidade. E que você tem que arcar. Mas eu sou jovem. Quem mandou você ter filho jovem? Então, se não se preparou, se não se programou, mas quis, sabendo que havia risco de você engravidar, você tem que assumir o papel de pai, você tem que assumir o papel de mãe. Caso contrário, a criação que você vai estar fazendo entre você e seu filho vai estar dividida. E daqui a pouco, o diabo vai encontrar a brecha para destruir. O que você não ensina, o mundo vai ensinar. O quanto você não está presente, o diabo vai colocar pessoas para estar presentes na vida dos seus filhos. E depois você não pode chorar. Depois você não pode reclamar. Como muitas pessoas falam, chorar ao leite derramado. Não, meu irmão. Por isso observe, será que o diabo está conseguindo te dividir? Ah, pastor, é aquela pessoa que muito pastor, antigamente eu estava sempre presente na igreja, mas coisas aconteceram e eu acabei esfriando. Eu acabei relaxando na fé. O diabo está conseguindo te distrair. O diabo está conseguindo te dividir. Eu sei, entenda, eu sei que às vezes não dá para ver. Às vezes acontece um imprevisto. Às vezes a gente tem um compromisso que não está realmente para a gente estar na igreja. É normal, é compreensível. Mas tem pessoas que podem estar, mas não estão. É aquela pessoa, não, pastor, hoje é o fim da novela. Eu não posso perder. E aí você acaba dividindo entre a igreja e a novela. Ah, pastor, eu até hoje não aceitei Jesus porque eu acho que não é bom para eu aceitar Jesus. Você está dividido. Você ainda não tomou a decisão. Então não deixe o diabo te dividir, porque se ele conseguir, já era. Para a gente encerrar, volta lá para Mateus capítulo 12, quando a gente começou. Quando a gente começou, a gente vai ter Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia. Mateus 12, versículo 26. Assim, ó. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsiste. Entenda, é o reino dividido contra si mesmo. Ainda que você pense de uma forma e o mundo pense de uma forma contrária, isso não dá liberdade para que o diabo te ataque. Agora, quando ele consegue dividir você aqui dentro, já era. Aí você abriu brecha para que o diabo te destrua. Pastor, eu descobri que eu tenho uma doença muito séria no meu corpo. Mas não duvide que Deus é poderoso para cumprir a palavra dele, que diz que ele é o Deus que te salva. O pastor, o tempo está passando, eu estou vendo a doença acabando com o meu corpo, mas ele não pode acabar aqui dentro. Porque uma vez que o diabo conseguiu dividir a sua fé, já era. Não tem como você se curar. Não tem como as pessoas te ajudarem em oração.
Você pode pedir oração a qualquer um. O missionário pode orar por você, mas se você não crê dentro de você que é possível, já é. Às vezes, meu irmão, na hora da oração, o pastor diz assim: faça aquilo que você não poderia fazer. E às vezes o medo, pastor, se eu fizer e não der certo, o diabo te dividiu ali. Você está com um problema, você colocou a mão no local da dor, na hora que o pastor pedir para você fazer aquilo que você não poderia fazer, faça, creia que Deus te tocou. A não ser que você não tenha orado a um Deus todo-poderoso, a não ser que você não creia que o seu Deus ele é poderoso para curar, para libertar. Se você não crê, aí realmente você não precisa fazer. Mas se você acredita, faça. Mas pastor, ainda está doendo, mas eu creio na oração que eu fiz. Não vou pedir oração não. Eu vou crer que Deus me ouviu, que esse mal vai ter que bater em retirada. É assim que você vence. É assim que você consegue mandar o mal embora da sua vida. É assim que o diabo não consegue te destruir. Por isso, se aconteceu qualquer coisa, não deixe o diabo te dividir. Creia, confie, Deus vai te abençoar. Ah, pastor, é um desentendimento que houve lá em casa. E pastor, nenhum dos dois quer pedir perdão. Nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. Porque o diabo fica na mente: mas quem errou não foi você, foi ela. Ah, mas quem errou não foi ele, não foi você, foi ele. Aí ficam os dois emburrados, ninguém quer pedir perdão, passam dias sem se falar. Sabe o que é isso? O diabo conseguiu te dividir. Pastor, o que eu tenho que fazer? Coloque um ponto final nessa discussão. Chegue para ele ou para ela, ainda que você tenha toda a razão, diga para ele: me perdoa, me desculpe, não quero ficar brigado com você, não quero ficar brigado com você. Me desculpe se eu falei algo que te machucou, se eu não soube interpretar, se eu não soube me expressar. Mas pastor, ela vai achar que eu sou besta, ele vai achar que eu sou besta. Não. Isso é o pensamento que o diabo está colocando para te dividir. Pelo contrário, você está lutando pelo seu casamento. Mas quando você deixa esse pensamento entrar dentro de você e te divide, vocês passam dias sem se falar. E isso não é o que Deus quer. Deus quer que você esteja unido. Por isso, não deixa nada atrapalhar o seu relacionamento, o seu parente. Não deixa a fama, não deixa o medo, não deixa a vergonha impedir você de se abençoar. Guarde isso no seu coração e tenha certeza que dessa forma Deus ele vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar mais. Eu sou limitado, mas eu tenho certeza que Deus não. Vamos falar com Deus? Se coloque de pé neste momento. Se coloca de pé agora. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Coloca a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos e vamos falar com Deus neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, ouvimos, meu Deus, a Tua palavra e aprendemos a importância de crermos e acreditarmos em Ti. Não deixe, meu Deus, com que nada venha nos atrapalhar.